Muito bem, uma boa noite então, novamente a todos os presentes aqui, boa noite aos nossos amigos internautas, uma boa noite ao Jomar Gontijo, boa noite também ao Ellerson Santos, desde já a nossa gratidão pela presença aqui conosco no estudo desta noite. Para darmos início aqui ao nosso estudo de perguntas e respostas, lembrando que você pode participar enviando para nós aqui a sua pergunta. Ellerson, o mentor a qual foi atendido solicitou passar ao passe todas as vezes que estiver na casa, mas sempre ouço falarem dos papapasses. Como agir? A todos, que Jesus possa nos abençoar e possa nos envolver em suas vibrações de paz. Um dos maiores estudiosos do nosso movimento espírita a respeito do passe, Jacó Melo, ele vai nos dizer que o passe é a transferência de energias positivas, físicas, psíquicas e emocionais e espirituais dos encarnados do médium passista e também dos desencarnados, os benfeitores espirituais, em favor daquele que busca o auxílio, no caso, o paciente. O passe é um medicamento. Sueli Caldas Schubert, ela compara o passe com a transfusão de sangue para restabelecer as nossas energias físicas e também espirituais. Mas como todo medicamento, se tomado de forma demasiada, ele pode ser prejudicial. É necessário que nós tenhamos o bom senso. Mas no caso em questão, nós temos aqui uma orientação espiritual. O benfeitor orientou que a referida pessoa, quando viesse à casa espírita, pudesse tomar passes. E os benfeitores sabem muito mais as nossas necessidades do que muitas vezes nós mesmos. Quando no nosso movimento espírita nós nos referimos aos papapasses, nós estamos falando a respeito de pessoas que quando vêm à casa espírita só saem bem dela se tomarem passe. Ou seja, acreditam que só receberão as energias positivas se adentrarem a cabine. E os benfeitores espirituais, especialmente o espírito André Luiz, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, vai nos explicar que em reuniões públicas, ou mesmo em reuniões como essa que nós estamos reunidos, durante o trabalho, os benfeitores espirituais estão manejando os recursos em favor de todos nós. Todos nós estamos recebendo os eflúvios que vêm do mais alto. Adentrar a cabine de passe é quando nós temos uma necessidade maior. Estamos naquele dia debilitados, uma enfermidade, ou estamos realmente sentindo que as nossas energias estão escassas. No entanto, em relação à orientação espiritual, que nós respeitamos do benfeitor espiritual, a pessoa ela deve meditar se não compreendeu mal o que o benfeitor disse. Ele disse para todas as vezes que vier à casa espírita, ou uma vez por semana. Porque geralmente o passe ele é tomado uma vez por semana. Apenas em casos muito especiais, em caso de enfermidades específicas, é que os orientadores espirituais pedem que a pessoa tome passe de mais de uma vez. Porque uma vez por semana é o suficiente para que nós possamos nos reorganizar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O fato é que é preciso, enquanto espíritas que somos, nos conscientizarmos da proposta do passe,
nas nossas vidas, buscando realmente esta terapia quando nós tivermos realmente necessidade. O Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, vai nos dizer para não tomarmos o lugar de outrem que está mais necessitado. Realmente procurar quando nós sentirmos a necessidade de receber essas vibrações. Muito bem, Wellerson. Jomar, se eu pedir algo com muita vontade, com muita fé em Deus, Ele me atenderá, mesmo que o meu pedido, embora me ajude, não seja tão bom para os outros? Pergunta difícil, né? É bom para mim, mas não é bom para os outros. O que acontece? Para a gente entender como é que funciona esses pedidos dos espíritos encarnados que somos nós, é muito importante entender qual é a concepção de homem que o Espiritismo tem. Para o Espiritismo, nós somos espíritos encarnados. E a condição de espíritos encarnados, ela implica em muita coisa. Ela implica, por exemplo, no esquecimento que a gente teve de outras vidas passadas e que, nessa vida, ressurge várias tendências que muitas vezes é objetivo da vida recuperar combater essas tendências se elas forem negativas. Então, nós não sabemos o que fomos, porque esquecemos, não sabemos quais são os objetivos aqui que a gente veio trabalhar na vida. Então, olha só de quem que vem o pedido. Vem um pedido de um espírito que não sabe o seu passado e de um espírito que não sabe quais são as tendências e qual a principal luta que ele tem, a não ser que ele busque profundamente para descobrir esse objetivo da vida. Então, será que os espíritos protetores, os nossos benfeitores maiores, Jesus e Deus, vai atender todos os pedidos desse espírito nessa condição? Vou colocar uma reflexão para vocês entenderem. Em todos os ensinamentos de Jesus, mas é notável na prece que ele nos ensina. Ele fala assim: fazei a vossa vontade na terra e no céu. A vontade dele, não a nossa. Olha como é que Jesus ensina que a vontade do Pai tem que ser superior à nossa vontade. Exatamente porque Ele é perfeito em todas as perfeições. Será que o meu pedido é realmente o melhor para mim? Se, por exemplo, aqui esse meu pedido até de alguma forma prejudica os outros? Imagina vocês, vamos fazer uma comparação para a gente entender melhor o que eu estou tentando dizer. Imagina os senhores como pais e mães responsáveis que estão educando um filho e o filho pede para comer doce, comer muito doce, comer bastante doce, porque doce é gostoso. Vocês vão atender esse pedido? Como pais responsáveis? Sim ou não? Porque vocês sabem da consequência desses pedidos. Então, você não pode ceder a esses pedidos. Um exemplo mais grave, se o filho pedir para não ser vacinado por cachumba, não sei. Não vou vacinar porque dói a vacina. Um pai ou uma mãe deixaria de vacinar o filho, mesmo recebendo esse pedido? Então, é mais ou menos assim. Os espíritos benfeitores, aqueles que conhecem a nossa necessidade, muitas vezes eles sabem muito mais do que nós
o que é importante para nós nessa vida. Por isso que Jesus ensina, fazei a vossa vontade, a gente abrir mão da nossa vontade, porque muitas vezes o que nós queremos não é o melhor para nós. E o Pai sabe o que é melhor para nós. Então, o nosso pedido sempre, como eu falei na minha prece, é assim, para a gente melhorar, para a gente crescer, para fazer a vontade dEle, para que a gente possa aprender com todas as oportunidades que a vida dá. Mas se eu pedir muita coisa assim específica, alguma coisa bem material, muitas vezes eu não vou ser atendido, porque aquilo não é o melhor para mim. Então, a gente tem que realmente, na nossa condição de seres encarnados, que não sabemos muita coisa, né? A nossa visão é só do nosso nascimento, não temos uma visão milenar do que a gente precisa enquanto espírita, enquanto espírito que somos, a gente submeter à vontade divina, né? Que essa, sem dúvida nenhuma, representa o melhor para nós. Muito bem, Gilmar. Wellerson, na transição planetária em Capela, os espíritos rebeldes foram exilados para a Terra. Quando a Terra for um planeta de regeneração, já se tem conhecimento para onde os espíritos rebeldes serão exilados? Particularmente, nós não temos conhecimento a respeito do nome do planeta que estão sendo levados os espíritos expurgados da Terra. Existem muitas especulações no nosso movimento espírita a respeito disso, mas sem nenhuma fonte confiável do que diz respeito aos nomes desses planetas. Mas o mais importante do processo de transição do nosso planeta não é nós sabermos o nome do planeta que podemos ou não ser levados se não estivermos condizentes com a evolução dele, mas é se nós estamos realizando o trabalho interior para que permanecermos. Allan Kardec, o nosso codificador, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai, e especialmente no livro A Gênese, a quinta obra da codificação, vai abordar a respeito desse período de transição pelo qual o nosso planeta está passando, onde os espíritos que não estiverem condizentes com a evolução espiritual serão convidados a se retirarem, como outrora aconteceu na constelação do Cocheiro, no sistema de Cabra ou Capela. O fato é que Jesus, o nosso mestre por excelência, ele já havia se referido a respeito disso, quando ele nos contou a parábola do festim das bodas, nos convidando a tecer a nossa túnica nupcial, para participarmos do grande banquete. E desde o surgimento da doutrina espírita, a 18 de abril de 1857, nós adentramos nesse período de transição do nosso planeta, construindo este planeta de regeneração, aguardado por todos nós. É um processo lento, que demanda o trabalho interior de cada um de nós. Então é preciso que nós possamos nos preocupar individualmente com a nossa transformação, para que permanecermos desenvolvendo as qualidades e virtudes necessárias para prosseguirmos a nossa evolução espiritual. Jomar, se eu fizer um pedido durante muito tempo e não for atendido, devo concluir que o meu caminho não era no sentido daquele pedido que fiz? O pessoal está pedindo muito, né? Quer ser atendido no pedido de toda forma. O que acontece? Há uma orientação também muito forte na doutrina espírita, que é a orientação que não basta a fé, mas
é necessária a caridade para haver a evolução. O que acontece? Durante muito tempo, acreditou-se que a fé era suficiente, né? Baseado em algumas partes separadas do Evangelho, de algumas falas de Paulo, né? A justificação pela fé, vai ser salvo pela fé. E depois o Espiritismo ele vai trazer uma outra visão, que não basta apenas a fé. Ou senão nós vamos ter que reconstruir o conceito de fé. Porque fé não é só acreditar, ter confiança. Para o espírita, fé tem que ter essa base de confiança, de acreditar, ter bastante confiança, mas tem também a vertente da razão. A fé sem razão é cega. E tem uma outra vertente que é a ação. A fé sem ação é morta. Então são 3 dimensões da fé. A fé sem confiança se transforma em crença. A fé sem razão é cega. E a fé sem ação é morta. Então, um outro aspecto, eu não posso apenas pedir e esperar que caia do céu. Né? Eu tenho que utilizar a inteligência buscando os meios de alcançar aquilo que eu quero. Então, eu vou estar desenvolvendo a inteligência, razão. E, ao mesmo tempo, eu tenho que buscar realizar isso através de ações concretas. Não basta só fazer o pedido, eu tenho que buscar isso. Eu não posso pedir e deixar que os espíritos realizem para mim. Então, é importante que a gente compreenda, antes de chegar, então isso não vai acontecer, isso não era para acontecer. Eu tenho que primeiro mobilizar toda a vontade, as energias do meu espírito e buscar isso. Porque se isso for o melhor para você, provavelmente tudo vai encaminhar para acontecer. Agora, se eu ficar parado só pedindo, aí não acontece nada, né, Eurípides? Tem que fazer a busca, né? Como na passagem do Evangelho, né? Que Jesus coloca aquela mulher que o procura e o toca e ali realmente encontra a cura, né? Então tem que ter a busca, se não buscar. Wellerson, existem pessoas que são mais realizadas na vida, têm mais posses, muitas vezes de herança. Quem não tem nada disso tem o direito de querer também possuir coisas e pedir a Deus por isso? No nosso mundo físico, nós podemos passar na área social por 2 experiências, que é a pobreza ou a riqueza. E é natural que quando nós nos encontremos na experiência da pobreza, passando pelas dificuldades, pelas aflições, pelos tormentos do dia a dia, nós ansiemos criar uma situação melhor para a nossa existência. Nenhum de nós estamos impedidos de termos sonhos, de termos ideais, de termos objetivos na nossa vida. Muitas pessoas dizem que o Evangelho de Jesus faz apologia à pobreza. Isso não é verdade. O Evangelho de Jesus nos ensina a lidar com a pobreza e também com a riqueza. Um grande escritor sobrevivente do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, ele vai escrever um livro notável chamado Em Busca de Sentido, onde ele nos fala da necessidade de cada um de nós sabermos aquilo que a vida deseja de nós. Invariavelmente, todos nós sabemos o que queremos da vida, mas bem poucos de nós encontramos as respostas daquilo que a existência espera que nós realizemos. É claro que na nossa caminhada evolutiva, nós também temos esses ideais materiais, que é a conquista das coisas que estão ao nosso entorno. Ter a casa própria, ter o carro que nos locomove,
ter o bem-estar e a comodidade. Hoje nós temos os recursos tecnológicos que estão disponíveis. Fazer uma viagem do ano de descanso e de lazer. Tudo isso nos movimenta e nós não podemos ficar alheios a essas questões. A problemática é quando estes sonhos e esses ideais, eles começam a comandar a nossa vida. E nós começamos então a visualizar as pessoas que estão ao nosso entorno, o que elas possuem, e a inveja é despontada dentro do nosso ser. É claro que por meio das nossas orações, nós podemos pedir qualquer coisa à divindade. Qualquer coisa, Wellerson? Qualquer coisa. Inclusive coisas materiais, sem dúvida. Porque pedir é uma coisa, receber é outra. Porque para nós alcançarmos os bens materiais aqui na Terra, é preciso nós trabalharmos. Aliás, a lei do trabalho é uma lei divina que está nos vinculando a todos nós. O dinheiro, ele ainda é muito importante na nossa sociedade e é por meio dele que nós alcançamos aquilo que desejamos, que idealizamos para a nossa vida. Então, nas nossas orações, nós podemos sim pedir a Deus aquilo que nós desejamos, materialmente falando. Mas é preciso nós nos esforçarmos para poder alcançar. E se por acaso não alcançarmos, nem por isso deixarmos nos envolver pelas frustrações, por muitas vezes depressões, deixando de seguir à frente, acreditando que Deus não nos ama, pelo simples fato de nós não termos alcançado aquilo que nós desejamos. Nem sempre aquilo que nós desejamos é o melhor para a nossa vida. Daí, sempre estamos buscando semear o melhor para colher mais tarde os bons frutos. Muito bom, Wellerson. Jomar, existe algum pré-requisito ou contraindicação para fazer o curso de passe ou para dar o passe? São duas perguntas, né? Tem uma só, mas uma é fazer o curso de passe e o outro é dar o passe. Então, para a primeira, não, eu acho que todos podem fazer o curso de passe. Eu até recomendo que façam. Porque mesmo que você não vá dar o passe, no curso você vai conhecer o mecanismo de funcionamento, né? Como é que funciona o passe. Por exemplo, é muito importante, até mesmo quem vai tomar o passe, conhecer o mecanismo do passe, porque sabia que se a pessoa não se colocar na condição correta de receber o passe, ele pode não receber o passe? Vocês sabiam disso? Passe, ele funciona muito através de uma lei que chama sintonia. Eu tenho que sintonizar para receber aquela energia. Ele aqui falou sobre o toque que a senhora deu em Jesus e estava cheio de gente tocando em Jesus. E ninguém recebia as energias, ou no Evangelho fala das virtudes de Jesus. Aí de repente Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Os apóstolos até brincam, aí Senhor, mas está todo mundo te tocando, né? Está uma multidão aqui, não. Sinto que virtudes saíram de mim. Aí a mulher se identifica. Então veja que é muito importante quem está recebendo o passe saber um pouco do mecanismo do passe também. E basicamente é ficar sintonizado e receptivo às energias do passe. Se ele sentar para receber o passe, né, chega lá, tá, olho fechado, aí começa a vir a dívida que eu tenho que pagar amanhã, né? Não sei quem, a fulano de tal, aquela ansiedade, aquela preocupação,
ele não vai receber nada. A sintonia dele, a frequência mental está em outro lugar, está num problema. Talvez ele vai sair até pior do passe, que ele ficou lá lembrando das coisas ruins tudo, aquilo invade o corpo dele e o passe até é prejudicial, porque ele entrou em outra sintonia. Então, no momento do passe, você tem que pensar em Jesus, você tem que elevar suas vibrações, seus sentimentos, procurar perdoar. Então, você tem que se posicionar. No curso do passe, você vê tudo isso, né? Então, eu acredito que fazer curso de passe é maravilhoso para todo mundo, é um conhecimento a mais, né? É uma instrução. O Espiritismo recomenda que a gente cada vez aprenda mais, conheça mais, né? Não é isso? Agora, para dar o passe, aí sim, todos podem chegar à condição de ser passista e dar o passe, já que muitas vezes o passe é espiritual, né? São os espíritos que vão, naquele momento, utilizar as energias, né? Só que realmente não é em todo momento, em todas as condições, que a gente pode dar um passe. Tem desde condições físicas, por exemplo, alguém que ingere bebidas alcoólicas vir dar o passe. Impossível, né? Isso afeta o organismo, afeta, né? Na comparação que o Ellerson trouxe de ser uma transfusão sanguínea, você vai passar sangue com álcool, né? Então, não é uma condição adequada. E mesmo quando a pessoa estiver psicologicamente, ela não está bem. E aí não é só álcool, não. Por exemplo, ela está com um problema de saúde, né? Um problema que está alterando, aí ela não pode também. Ela, quando tiver, por exemplo, um problema psicológico, ela não está bem psicologicamente, aí aquela sintonia ela não vai conseguir. Então, o passista ele tem que se preparar também para que naquele dia que ele vai dar o passe, ele está em condição espiritual, psíquica e física boa, para ele ser um bom intermediário dessas energias espirituais. E tudo isso, inclusive, vê no curso do passe, que a gente está aqui recomendando que todos que tiverem a oportunidade de fazer, devem fazer. O Ellerson, é charlatanismo, misticismo, abuso de má-fé, fazer macumba para as pessoas é crime? Nas nossas leis do Código Civil, charlatanismo, mistificação e abuso da fé das pessoas é crime. Qualquer pessoa que haja dessa forma para com outras, se houver um processo, poderão ser penalizadas por isso. Porque é preciso nós termos comprometimento com o exercício da mediunidade. E muito embora no nosso país nós tenhamos o direito de exercer as religiões conforme a nossa liberdade, mas é necessário que nós tenhamos responsabilidade. Além do que os compromissos espirituais que nós vamos angariando com as nossas atitudes equivocadas. Misticismo não é crime, porque misticismo é uma crença que nós criamos diante de uma informação ignorada. Muitos de nós criamos misticismos diante de diversas experiências, e até mesmo no nosso movimento espírita. Hoje nós tivemos várias questões em torno do passe, quanto misticismo em torno do passe, dessa transfusão de energias. Pessoas que acham que só vão receber o bom passe com o bom médium, com aquele que faz muitos gestos, com aquele com o qual tem afinidade. E isso são criações mentais que nós fazemos a partir da ignorância de um tema que nós precisamos conhecer para acabar com o misticismo em relação àquele assunto. Em relação à macumba, a Umbanda, ela nos merece o mais profundo respeito. E muitos de nós falamos mal sem conhecer.
É preciso nós entendermos o que seja a Umbanda, um culto africanista, é a única religião brasileira que fora trazida ao nosso país pelos escravos africanos, onde eles se comunicam com os espíritos, onde eles acreditam na possibilidade da interferência deles nas nossas vidas. E muitos utilizam-se dos trabalhos espirituais. Quando nós falamos a palavra macumba, nós logo pensamos que é um trabalho espiritual negativo em favor de alguém. Mas existe também a macumba boa, que é aquela que é realizada para auxiliar alguém que está em dificuldades. O fato é que quando alguém procura a Umbanda para fazer o mal a outra pessoa, este trabalho espiritual ele só terá validade se o indivíduo que foi direcionado àquele trabalho entrar em sintonia com aquelas vibrações. Nenhum espírito, meus amigos, é capaz de influenciar a nossa vida, a nossa mente, se nós não permitirmos. Se ocorreu essa interferência, é porque, de alguma forma, nós entramos no mesmo padrão vibracional daquele espírito, fazendo com que ele atue na nossa existência. Porque, do contrário, Deus seria injusto. Imaginemos uma pessoa que queira fazer um trabalho espiritual para nos matar, para poder fazer com que nós percamos o nosso emprego, para prejudicar o nosso relacionamento afetivo. Seria muito fácil, qualquer pessoa poderia fazê-lo. E por que para algumas pessoas os trabalhos espirituais funcionam e para outros não? Justamente por causa dessa sintonia vibracional. Quando nós abaixamos o nosso tônus vibracional, nós entramos em sintonia com espíritos do mesmo quilate, fazendo então que hajam essas interferências nas nossas vidas. Kardec fez esse questionamento na questão 459 de O Livro dos Espíritos, se eles influenciam em nossas vidas, muito mais do que vós imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. A Umbanda no nosso país, ela é legítima, não é considerada uma religião que precisa ser perseguida, mas como em todas as religiões que existem no mundo, inclusive dentro do espiritismo, do nosso movimento espírita, há aquelas pessoas que deturpam, aquelas pessoas que não sabem vivenciar a proposta e utilizam-se, no caso da Umbanda, para fazer o mal àqueles que são procurados em relação aos trabalhos espirituais a outras pessoas. No caso, estes indivíduos, que são os médiuns e os espíritos envolvidos, terão as suas responsabilidades espirituais. Porque a mediunidade é uma oportunidade bendita que a divindade nos proporciona para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Jomar, espiritualmente, há diferenças entre as mortes para os espíritos desencarnados em relação à morte material, a morte por doença grave e também a morte por violência mutilada? Pergunta muito interessante. Só que, antes de respondê-la, só comentar um pouco a resposta do Ellerson, porque isso é muito comum no Brasil, é confundir espiritismo com umbanda, né? Inclusive, usar espírita, umbandista. Concordo com tudo que ele falou, né? A Umbanda é uma religião brasileira, né? Que não há nenhum motivo para persegui-la, né? Eu já frequentei alguns centros de Umbanda para conhecer, para ver, tanto em Santa Rita do Sapucaí quanto aqui em Divinópolis. Mas o que incomoda tanto os umbandistas quanto os espíritas é misturar a identidade, sabe? Achar que o espírita é umbandista
Eu não gostaria de ser chamado de umbandista porque eu não sou, e nem tampouco um bandista ser chamado de espírita, porque ele é um umbandista, né? Com todo orgulho de ser o que ele é, como a gente também se orgulha de ser o que nós somos. É misturar as duas coisas. Como ele falou, a Umbanda é brasileira, ela surge da mistura das religiões africanas, do catolicismo e do espiritismo. A Umbanda pega algumas coisas do espiritismo também. E já o espiritismo veio da França, né? Foi uma proposta francesa, ele também falou aqui, de 1857, de um pedagogo francês que começou a codificar, né, a juntar as informações dos espíritos daquela época, que veio depois para o Brasil. Então, são duas coisas diferentes. É importante a gente não misturar, porque a maioria das pessoas ainda mistura por desconhecimento, juntando as duas coisas num pacote só, e não é. Tá? Desculpa esse comentário, mas eu achei importante, que eu sei que tem muita gente que confunde até hoje. Como a gente está gravando na internet também, né, para os internautas que estão ouvindo ter esse discernimento. Então, a mudança, né, com relação a 3 tipos de morte, né, com morte natural, morte por doença grave, morte por violência e mutilação. Como é que fica o espírito nesses 3 casos? Primeiro, só a questão da morte natural, nós não temos certeza que morremos de forma natural. Uai, mas como assim? André Luiz achava que morreu de forma natural, e ele foi chamado de suicida. Aí ele ficou, mas como assim? Eu não me suicidei? Aí os espíritos explicaram para ele que ele era um suicida inconsciente. Ele não sabia que tinha se suicidado. Então, nós, através dos nossos abusos, aceleramos a nossa morte. Morremos antes do tempo, antes da hora. Uai, dizem que ninguém morre antes da hora? Não, não morre não. Seja imprevidente, pule de um prédio, né? Beba um veneno, ou beba álcool todos os dias, ou fume demais, ou tenha uma vida contra tudo que os médicos recomendam. Você vai morrer antes da hora. Você tinha um planejamento de viver 70 anos, você vive 65, ou 60, ou 50. É um suicídio inconsciente que nós fazemos, abusando. Então, essa morte natural pode ser também não tão natural assim. Nós podemos ir antes do tempo porque não respeitamos, né, o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, tirando o equilíbrio próprio. Então, isso é uma observação dessa morte natural. Agora, o que acontece? O que a doutrina espírita nos ensina, né, é que o estado depois da morte não é tão dependente assim do momento da morte, seja natural, doença grave, mutilado, acidente. O que influencia mesmo na situação espiritual, todos passam por um momento que Kardec denomina lá de perturbação, o momento ali da passagem, ele fica realmente no momento de perturbação, mas o estado dele não depende só do conhecimento daquele espírito, o conhecimento ajuda, mas é principalmente decorrente da moral. Quando a gente fala da moral, a gente está falando da evolução espiritual, da consciência daquele espírito. Os espíritos que sofrem tanto na perturbação, prolongando o tempo e deixando essa perturbação sofrida, com um momento de sofrimento mesmo, e inclusive continuando depois em sofrimento, num estado de sofrimento, chama-se consciência. É quando nós sabemos o que é o certo. Então veja que não é um erro, não é um equívoco. Nós sabemos que aquilo é o certo, o correto,
porque já evoluímos espiritualmente, está escrito na nossa consciência a lei de Deus, e fazemos o errado. E fazemos o contrário. E eu sempre me perguntei, por que a gente sabe o que é certo e faz o errado? Eu demorei muito tempo para encontrar essa resposta. É porque a gente ainda é durão, a gente ainda é orgulhoso, a gente ainda não alcançou a humildade, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente é egoísta, só pensa na gente. E a gente tem um tanto de vícios morais, que eu não vou citar todos aqui, que a gente é agarrado naquilo. Então, muitas vezes, a nossa consciência faz isso, perdoa, o certo é perdoar. A gente vai lá e não perdoa. Então, isso a nossa consciência sabe. Não é ninguém, não é Deus, não é Espírito, né? É a gente mesmo. Você pode enganar todo mundo, mas a si mesmo você não se engana. E lá, nesse momento aqui, em qualquer desses casos, você vai encarar você mesmo face a face. Você vai ter que passar pelo questionamento da própria consciência. E aí vem um processo de muito sofrimento, porque se hoje, quando a gente pensa naquilo que a gente fez de errado, sabendo que é errado, dói, imagina lá, onde a consciência moral, segundo André Luiz, é 10 vezes maior, a sensibilidade moral é muito maior do que a sensibilidade moral nossa aqui encarnados. Então, não é bem o momento da morte que a gente tem que preocupar. Porque em todos os casos aqui vai ter atendimento, vai ter um tanto de espírito tentando ajudar, né? Recolhendo, levando para o hospital, ajudando. O problema é a nossa situação conosco mesmo, perante a nossa própria consciência. Muito bem, Gilmar. O Ellerson, tatuagem no corpo é uma coisa ruim ou nada tem a ver? O que isso significa no Espiritismo? A tatuagem é uma escolha do indivíduo. Sempre esteve presente na história da humanidade, especialmente entre os primitivos e os indígenas aqui no nosso país. Alguns dizem no nosso movimento espírita que fazer tatuagem marca o perispírito, que é o elo de ligação do espírito com o corpo físico. É o meio que o espírito comanda o corpo e o meio também que o corpo transfere as emoções, sensações ao espírito. Há muita fantasia a respeito disso. É claro que em tudo nós precisamos refletir. Nós não podemos supor que o simples fato de uma pessoa fazer uma tatuagem em seu corpo, ela marque o seu perispírito. O que nós precisamos avaliar é o porquê o indivíduo quer fazer a tatuagem. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem um objetivo, tem um fim último. E muitas vezes o fim da tatuagem é a sensualidade, é o excesso do culto e a exacerbação ao corpo físico. E isso que traz as descompensações. Porque consequências existem, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual. As pessoas que fazem tatuagem, se procurarem um local indevido, correm o risco de se contaminarem com doenças sexualmente transmissíveis, podem ter infecções com a tatuagem mal feita, e é uma roupa que nunca vai ser tirada. Porque geralmente se faz a tatuagem quando se é jovem, é muito bonito de se ver, mas a pessoa vai envelhecer. E aquela rosa tão linda na jovem que anda pelas ruas das nossas cidades, ela vai ficar murcha quando chegar à idade adulta e à velhice. E o problema da tatuagem, dizem os estudiosos do comportamento humano, que quando uma pessoa faz uma tatuagem, ela não para em uma, ela sempre quer fazer mais uma, sempre insatisfeita. E no Guinness Book, nós temos estampado pessoas que não têm sequer uma parte do corpo sem ser tatuada, inclusive as genitálias.
Então é a exacerbação. E tudo que é exacerbado é prejudicial. O espírito Luiz Sérgio, pela mediunidade de Irene, no livro Consciência, nos fala a respeito do Vale dos Tatuados, uma colônia espiritual onde se reúnem espíritos aficionados pela tatuagem. Não estamos dizendo com isso que a pessoa que fez uma simples tatuagem no corpo, ela vai para o Vale dos Tatuados. É preciso nós termos bom senso. Nós estamos dizendo que a intenção pela qual nós fazemos a tatuagem é que nos dá o direcionamento nas consequências espirituais, como diversas atitudes que nós vamos tomando na nossa vida. Quando o indivíduo é menor, cabe aos pais fazer avaliação. Quando se torna maior, é a escolha individual de cada pessoa, assumindo as consequências físicas ou espirituais da tatuagem que realizou. Jomar, qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? Uma pergunta complexa, eu não sei se eu entendi realmente o que a pessoa está querendo saber, mas enquanto encarnado, quem faz um estudo muito aprofundado da situação moral do ser, do espírito, aqui é Jean Piaget. Jean Piaget afirma para nós que a alma, nesse estado do berço, até uma determinada idade infantil, 3, 4 anos, ela está num estado de anomia. Anomia seria um estado de amoral. Então ela não tem moral nenhuma. É por isso que crianças e bebês têm que ser absolutamente vigiados e cuidados pelo pai e a mãe, porque nesse momento eles não têm noção moral nenhuma. Seria a situação moral do espírito nessa fase, que para ele pode servir até como um descanso, né? Um momento ali que ele está adentrando numa nova reencarnação, esquece o passado e adentra numa nova realidade sociocultural. Depois ele passa por uma fase que Piaget chama de heteronomia. A moral vem do outro. Então, o espírito, na fase da criança até a adolescência, ele passa a seguir a moral ensinada pelos pais, pela mãe, pela sociedade que ele está sendo criada. Daí a importância que o Livro dos Espíritos nos ensina de usar esse período para educação moral, ou reeducação moral, que seria uma palavra mais certa. Então ele está muito suscetível aí a aceitar, por exemplo, o código moral da sociedade que ele nasceu, a orientação e os exemplos morais de pai e mãe. Então é a idade propícia que o espírito está nessa fase de heteronomia, ou seja, de fora, hétero é de fora, para ele. Finalmente, na adolescência, ele deveria alcançar na autonomia. Né? Eu brinco muito que tem gente que não sai da adolescência nem com 30, 40 anos, porque ele não consegue alcançar a autonomia. A autonomia seria a fase do adulto, que onde a pessoa ela passa a assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Ele assume o que faz. Né? Por isso, da adolescência, muitos conflitos na família, porque o adolescente ele recorda um pouco daquelas tendências morais de vidas passadas, que ressurge muito forte, e que há uma disputa com a nova reeducação que ele recebeu da família. Então, isso ressurge, desse conjunto sai aquele homem autônomo. É claro que no túmulo Piaget não fala, né? Para Piaget, no túmulo acabou a moral. No entanto, nós espíritas dizemos que a situação moral do espírito no túmulo, ou seja, após o desencarne, é a consequência da vida moral dele aqui, nesses períodos todos, da partir da vida adulta dele, da adolescente, etc., onde ele vai colher os frutos, né, dessas ações. Ou seja, ele será tão feliz
quanto feliz tiver feito os outros, e tão infeliz quanto a infelicidade que ele tiver causado, né? Então, para o Espiritismo, a noção de caridade, somente a caridade, que é o amor em ação, vai nos evoluir, nos fazer superior, e a felicidade é proporcional à evolução. Quanto mais evoluídos, mais felizes seremos. Muito bem, Jomar. Wellerson, para nós encerrarmos, uma última pergunta. A pessoa diz o seguinte: você falou sobre a Umbanda e sobre o Vale do Amanhecer. Você tem algum conhecimento? Nós desconhecemos a filosofia profunda do Vale do Amanhecer. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Vale do Amanhecer na cidade de Brasília, quando nós estivemos realizando algumas palestras naquela cidade. Sabemos que é uma doutrina espiritualista, onde alguns princípios entram em consonância com a doutrina espírita. Mas independente de conhecermos ou não o Vale do Amanhecer, o que nós podemos falar a respeito disso é a mensagem que Paulo nos traz. Examinai tudo e retém o que é bom. Toda filosofia, toda religião, toda proposta que traz diretrizes seguras para que nós possamos nos iluminar, é uma proposta que requer a nossa análise, o nosso respeito, porque o mais importante não é a religião que nós temos, é o que fazemos da religião que nós possuímos. Muito bem, Wellerson. Nossos agradecimentos, então, ao Jomar Gontijo, ao Wellerson Santos, pela contribuição no estudo desta noite. Convido a todos para daqui a pouco a palestra pública. Hoje o tema Parábola dos Talentos, com o Wellerson Santos. Boa noite e até daqui a pouco.